Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Lições de Homeopatia. E hoje eu quero fazer um vídeo que na verdade é sobre um assunto que já existe um vídeo aqui no canal, que é sobre o diagnóstico, né? Para o tratamento homeopático é necessário que haja um diagnóstico, ou seja, é imperativo, né? Olha, o tratamento não pode acontecer sem que haja um diagnóstico. Então, essa é a dúvida de algumas pessoas, né? Então eu preciso ter um diagnóstico para conseguir realizar um tratamento homeopático. E esse é um assunto que eu já gravei um vídeo, já tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mas ele é antigo e, bem, a qualidade não tá nada boa. Então eu vou regravar ou fazer um vídeo sobre esse assunto novamente, até porque é sempre muito importante trazer, né, novas questões que envolvem temas que são importantes as pessoas entenderem acerca do tratamento homeopático. Tá? Então, para a gente iniciar, não. Tá? A resposta, basicamente, é não. Não é necessário um diagnóstico do problema que a pessoa possa ter, para que eu possa aplicar, fazer o tratamento homeopático. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é necessário que eu tenha um nome, né? Um nome do processo patológico que está acontecendo na pessoa. Né? Muitas vezes, muitas vezes tem muitos pacientes que, na verdade, não têm um processo patológico completo, né? Que você possa realmente fazer um diagnóstico, porque a homeopatia também ela trata processos, às vezes só sintomas, né? Soltos, coisas que talvez estejam aí no início de processos patológicos, mas se a gente pensa no fato de uma doença mesmo, de um processo patológico que está acontecendo, não necessariamente eu preciso de um nome, de um diagnóstico, para daí em diante fazer, né, aplicar o tratamento homeopático. Então, né, uma coisa que eu sempre gosto de colocar como exemplo é a série lá do House. Né? Então, uma série muito famosa, aí, grande parte das pessoas já deve ter visto um ou outro episódio. E basicamente o House, né, tem toda uma equipe ali de médicos, né, cada um com uma especialidade, com alguma coisa. E são, é claro, uma equipe de médicos alopatas. E eles focam, né, em dar um diagnóstico. É muito engraçado, porque isso é uma coisa fica muito evidente, né? A série tenta dar um enfoque muito grande, muito preciso acerca desse ponto. Então, a gente vê na série que os tratamentos só conseguem, só tem uma resolução, só tem uma cura, só tem um tratamento, a partir do momento que existe um diagnóstico, a partir do momento que existe um nome do processo que está acontecendo na pessoa. Isso é muito característico da medicina alopática, né? E é por isso que a gente vê isso no House, e eu gosto sempre de chamar atenção para isso, porque ela fica muito evidente. Eles sentam, né, eles olham o caso, sentam numa mesa lá e discutem para ver qual o nome que aquela doença tem, qual é o diagnóstico que vai surgir daqueles sintomas, daquele quadro sintomático. Na homeopatia não é assim, tá? Na homeopatia isso não é necessário. Então eu não preciso do diagnóstico. Você não precisa para fazer tratamento, mas não quer dizer que ele não seja bem-vindo, tá? O diagnóstico ele é sempre bem-vindo, ainda mais um diagnóstico muitas vezes que traga consigo exames, né, exames de imagem, exames laboratoriais, uma investigação para saber como são as lesões, se existem lesões, como é que é o quadro anatomopatológico, né, fisiológico daquela doença. Tudo isso é muito bem-vindo. Tudo isso é muito interessante que exista para auxiliar o profissional homeopata a aplicar o tratamento. Mas, como eu disse, isso não é necessário, ou seja, nem exames e nem o diagnóstico. Não é necessário que eu tenha um nome para aplicar o tratamento. Então, não é necessário que eu saiba que isso é uma rinite, não é necessário que eu saiba que isso é uma sinusite, não é necessário que eu saiba que isso, né, nem mesmo é um câncer. Não, é um tumor. Então a gente vê o sintoma. É claro que muitas vezes o profissional já tem em mente o que poderia ser incluído ali como as doenças mais prováveis,
Mas não necessário a gente fica buscando um nome, porque isso, como eu falei, não é totalmente necessário para que eu empregue o tratamento. Por quê? Né? Por que isso é assim na homeopatia? Isso é desta forma na homeopatia pelo fato de a homeopatia trabalhar, aplicar os seus medicamentos baseados nos sintomas. Então, do mesmo modo que o diagnóstico ele é dado baseado nos sintomas, a homeopatia ela meio que, digamos, pega um atalho. Por quê? Porque eu só consigo dar na alopatia um medicamento segundo o diagnóstico. E na homeopatia eu consigo dar já segundo os sintomas. Então, aquilo que a alopatia usa para ter um diagnóstico, a homeopatia usa para já aplicar o remédio. Tá certo? Então, eu não preciso saber que é uma infecção bacteriana ou viral para aplicar o medicamento. Pô, mas não faz diferença? Sim, só que os sintomas já demonstram essa diferença e os sintomas já trazem consigo o que a homeopatia necessita para a escolha e a aplicação do medicamento homeopático mais adequado. Então, isso é assim pela própria estrutura de aplicação do medicamento homeopático, que é através da sintomatologia do paciente. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente vai pesquisar uma droga para ser um possível remédio homeopático, né, a gente vai pesquisar uma substância para ser um possível remédio homeopático, nós fazemos uma coisa que é chamada de experimentação no menção. Tá? Depois você pode olhar aqui no canal, tem um vídeo só falando sobre experimentação no menção. É um vídeo um pouco mais longo, porque é um tema um pouco complexo, mas que eu deixei muito bem claro, lá muito bem explanado, o que é esse pilar da homeopatia. Então, a gente só consegue saber como que eu vou poder utilizar esse medicamento, um medicamento homeopático através da experimentação. A experimentação, basicamente, é o que a gente realiza para saber as virtudes medicinais de uma substância. Sem a experimentação no menção, é impossível que eu saiba como aplicar esse medicamento. Então, a experimentação no menção, ela basicamente dá para a gente um quadro sintomático. Um quadro de sintomas, um quadro de características dos sintomas, um quadro de modalidades do sintoma, né, de aparelhos, onde sistemas, aparelhos, órgãos, onde essa substância mais pode atuar, e por aí vai. E é dessa forma que a gente, então, pela semelhança sintomática, pela similitude, tá? Tem um vídeo também aqui no canal falando sobre a questão da lei da semelhança. Então, pela similitude, a gente busca e adequa aquele sintoma que a gente tem na experimentação no menção, que a gente tem na nossa matéria médica, tá? Adequa isso aos sintomas do doente, tá certo? Aos sintomas da pessoa que está enferma. Então, essa é a diferença. Eu não preciso necessariamente de um nome para saber quais medicamentos possíveis eu posso dar. Mas, basicamente, eu preciso fazer uma pesquisa dos sintomas e, através da semelhança sintomática, através da semelhança que o medicamento pode produzir no homem-são, eu aplico ele na pessoa doente. Então, eu capto os sintomas da pessoa doente e aplico, então, o homeopático, que pode causar aqueles mesmos sintomas, daquelas mesmas características, com aquelas mesmas modalidades. Tá? Isso sempre é muito importante deixar claro. Tá? Não é só vômito, mas é vômito de que jeito, de que cor, de que odor, de que horas que piora, de que horas que aparece, por que começou, quando começou, de que forma ele se dá as crises e por aí vai. Tudo isso faz parte da sintomatologia que eu preciso buscar para aplicar e aplicar bem o remédio homeopático. Eu não colho só o sintoma vômito, eu não colho só o sintoma ansiedade, eu não colho só o sintoma dor de cabeça, mas eu colho o sintoma, por exemplo, dor de cabeça, que piora às 16 horas, que piora ao dormir de madrugada, que piora do lado direito, que só aparece do lado direito, ou que aparece no vértice, né, aqui em cima da cabeça, ou que aparece na região occipital, ou que é desencadeada pela exposição à luz solar, e por aí vai. Né? Ou que é desencadeada por o estudo, pela leitura, e por aí vai. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando eu capto os sintomas, eu capto também aquilo que é particular.
aquilo que é da pessoa, aquilo que é o modo como a pessoa sente os sintomas, sente aquela doença, sente aqueles sintomas, expressa aqueles sintomas. Então, tudo isso a gente consegue já captar e aplicar o remédio homeopático. É por isso que eu não preciso de um diagnóstico, tá certo? É pela própria natureza da aplicação do remédio homeopático que se torna possível que eu, digamos, pule a etapa do diagnóstico, que é uma coisa tão necessária na alopatia. Tá certo, pessoal? Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, deixa aí sua curtida, compartilha o vídeo com pessoas que você vê que tem interesse nessa parte, nesse conhecimento, pessoas que você acha que seria interessante assistir esse vídeo, tá bom? Agradeço a que você tenha chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.